Sempre tive essa mania de organização, sabe? Tudo tem o seu lugar. Na minha sala, tem uma mesinha pequena que serve de ponto de apoio. É ali que eu jogo minhas chaves, a carteira, o fone de ouvido, essas coisas do dia a dia que a gente precisa pegar rápido antes de sair. A mesinha é quase como um ritual. Chego em casa, esvazio os bolsos ali. Saio de casa, pego tudo dali. É simples, é funcional. Ontem à noite, cheguei cansado do trabalho e, como sempre, fiz o mesmo processo. Tirei do bolso um chaveiro que eu gosto bastante, um pouco mais pesado que o normal, e coloquei bem no centro da mesa. Foi um gesto automático, quase sem pensar. Olhei para ele por um segundo, ali centralizado, e segui para o quarto, para relaxar. A noite foi tranquila, sem nada de estranho. Fui dormir e nem pensei mais no assunto. Na manhã seguinte, acordei, fiz meu café e, ao passar pela sala, algo me chamou a atenção. Foi uma coisa sutil, quase imperceptível. O chaveiro, ele não estava mais no centro da mesa. Estava deslocado uns bons centímetros para a direita. Não era uma mudança drástica, nada que gritasse: "Algo aconteceu aqui!" Mas para mim, que tenho essa fixação com a ordem das coisas e lembrava perfeitamente de tê-lo deixado no meio, aquilo foi estranho. A primeira coisa que pensei foi: eu devo ter esbarrado nele ontem à noite e não percebi. Talvez eu tenha voltado para a sala para pegar algo e, no escuro, movi o chaveiro sem querer. Ou quem sabe, uma vibração no prédio. Morando em apartamento, qualquer batida de porta mais forte do vizinho pode fazer as coisas tremerem um pouco. Tentei racionalizar, mas a imagem dele bem no centro estava muito nítida na minha memória. E foi essa pequena pulga atrás da orelha que me fez pensar: espera aí, eu tenho uma câmera de segurança na sala. A câmera não fica ligada o tempo todo gravando. Ela grava por detecção de movimento ou em intervalos de tempo para economizar espaço. Mas talvez ela tivesse pego alguma coisa. A curiosidade foi mais forte. Eu precisava tirar aquela dúvida da cabeça. Fui direto para o aplicativo no celular, com uma mistura de expectativa e um pouco de receio. O que será que eu ia encontrar? Abri o aplicativo da câmera e comecei a procurar pelas gravações da noite anterior. A interface é um pouco lenta, mas logo encontrei o trecho certo. O momento em que cheguei em casa. Na primeira imagem, lá estava o chaveiro, exatamente como eu me lembrava. Perfeitamente centralizado na mesa. Senti um leve arrepio. Minha memória não estava me pregando peças. Eu realmente o deixei ali. Continuei avançando pelos registros. A câmera gravava em pequenos clipes, com alguns minutos de intervalo entre eles. Passei pelo primeiro, pelo segundo. Tudo normal. A sala estava vazia, silenciosa. Então, no clipe seguinte, gravado uns 10 minutos depois, a imagem me deixou confuso. O chaveiro já não estava mais no centro. Ele estava na nova posição, deslocado para a direita. O problema é que não havia um vídeo contínuo mostrando o movimento. Não teve um salto, um arrasto, nada. Em um clipe ele estava em um lugar, no clipe seguinte estava em outro. A ausência de uma explicação visual era mais perturbadora do que se eu tivesse visto algo se mexendo. Comecei a criar teorias. Será que o ar-condicionado, que eu liguei antes de dormir, criou uma corrente de ar forte o suficiente? A superfície da mesa é bem lisa. Talvez o chaveiro tenha deslizado lentamente. Ou talvez uma trepidação do prédio, quando algum vizinho chegou e bateu a porta do elevador com força. Tudo isso era plausível, mas ao mesmo tempo, parecia uma coincidência muito grande. O fato de não haver uma gravação do momento exato deixava tudo em aberto. A gravação, que deveria me dar uma resposta, só me trouxe mais perguntas e uma sensação esquisita de que algo não se encaixava. Era como ter duas fotos de uma cena, com um detalhe alterado, sem saber como a mudança aconteceu. A lógica dizia que havia uma explicação simples, mas a imaginação já começava a voar para lugares mais estranhos. Passei o resto do dia com aquilo na cabeça. Era ridículo, eu sei. Um chaveiro que se moveu alguns centímetros. Mas a questão não era o chaveiro. Era a minha percepção da realidade
sendo desafiada por uma gravação. Como eu podia ter certeza de qualquer coisa se um fato tão pequeno se tornava um mistério? Decidi que precisava resolver isso de uma vez por todas. Transformei minha sala em um pequeno laboratório de física doméstica. Coloquei o chaveiro de volta no centro da mesa e comecei a testar todas as minhas hipóteses. Primeiro, o ar-condicionado. Liguei no máximo. Direcionei o fluxo de ar para a mesa. Nada. O chaveiro, por ser um pouco pesado, nem se mexeu. Risquei essa da lista. Depois, as vibrações. Fui até a porta de entrada e a fechei com força. Bati algumas vezes. O chaveiro balançou um pouquinho, mas não deslizou. Comecei a dar pequenos pulos no chão perto da mesa, tentando simular uma trepidação mais forte. Novamente, ele tremia, mas voltava para o lugar. Eu estava quase desistindo, começando a achar que talvez tivesse acontecido algo que eu não conseguiria explicar. A frustração estava batendo. Foi aí que, em uma última tentativa, eu dei um passo mais pesado, um pouco mais perto da mesa, combinando o impacto no chão com a vibração de fechar a porta do meu quarto, que fica ali perto. E então, aconteceu. O chaveiro deslizou. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas ele se moveu 1 ou 2 centímetros. E na mesma direção da gravação. Fiquei parado olhando para aquilo. Aquele pequeno deslize foi o suficiente. Era isso. Uma combinação de fatores. O piso, levemente irregular. O peso do meu passo. A vibração da porta. A superfície lisa da mesa. Tudo conspirou para criar aquele movimento sutil durante a noite. Não foi nada paranormal, nada misterioso. Foi apenas física. Senti um alívio imediato, como se tivesse resolvido um quebra-cabeça complexo. Mas mesmo com a resposta na minha frente, a sensação inicial de estranheza não desapareceu completamente. É curioso como nosso cérebro funciona. Mesmo sabendo a explicação lógica, uma parte de mim ainda se lembra daquele sentimento de dúvida, daquele instante em que a realidade pareceu falhar. E tudo por causa de um simples chaveiro e uma gravação que, em vez de mostrar a verdade, acabou criando um pequeno mistério na minha própria sala. No fim das contas, talvez a gente precise desses pequenos sustos para lembrar que nem tudo é tão óbvio quanto parece. E aí, você já passou por algo parecido? Uma situação que parecia inexplicável, mas que no final tinha uma resposta bem simples? Deixa aqui nos comentários. Vou adorar ler as histórias de vocês. Obrigado por assistir e até a próxima.